Olá, seja muito bem-vindo aqui à resolução do nosso sétimo exercício da sequência aqui de exercícios de SQL. Estamos então no exercício LeetCode 1068 e aí iniciaremos a resolução dele aqui, tá bom? Então, seguindo aqui apenas a sequência, tá bom? Da fonte aqui de onde a gente está realizando esses exercícios, vamos então começar aqui a leitura do problema, tá bom? Deixa eu só ajustar aqui. Então, nosso problema, a gente tem o seguinte, tá bom? A gente tem aqui duas tabelas, tá? A gente tem a tabela, deixa eu só anotar aqui. A gente tem a tabela Sales e a gente tem a tabela Product. Opa, tá bom. Então, na tabela Sales, o que a gente tem, né? A gente vai ter aqui os elementos de uma venda, tá bom? Que elementos são esses? É o elemento aqui, o Sales ID, que é o ID da venda, o Product ID, o ano, a quantidade e o preço. Então, assim, é uma tabela que está registrando ali os itens daquela venda ali, tá bom? E ele fala pra gente o quê? Que o Sales ID e o Year é uma Primary Key. A combinação deles, obviamente, tá bom? Então, assim, você só pode ter um Sales ID e um ano igual. Então, em um outro ano, você pode ter um ID com a mesma Sales, tá bom? Uma mesma Sales ID. Apenas para exemplificar, então, o que a gente está querendo dizer? Por exemplo, a gente pode ter uma Sale ID, né? Sale ID, e vamos colocar aqui o Year, tá bom? Então, a gente pode ter uma Sale ID aqui 01, por exemplo, no ano 2008, e a gente pode também ter uma Sale ID 01 no ano de 2009, por exemplo. Bom, é isso daí que a gente está querendo dizer. Normalmente, né, as Sales ID costumam ser a Primary Key, porém aqui ele permite que a gente faça isso daí, tá bom? Então, vamos dar sequência aqui à nossa leitura. Product ID é uma chave estrangeira, tá bom? Então, o que significa isso aqui? Ó? Ela se referencia à coluna Product da Product Table aqui, tá bom? Cada linha representa uma venda, conforme a gente já tinha visto. E aí a gente tem a nossa tabela o quê? Dos produtos. Os produtos que são vendidos, eles têm uma tabela própria para que a gente possa registrar isso daí. E aí o Product ID, ele é uma Primary Key, ou seja, cada produto ele só pode se referenciar a uma Product ID, tá bom? E aí a gente tem o nome desse Product ID ali. E ele pede para a gente o quê? Ó? Escreva uma solução, ou seja, que me dê um relatório, que a gente tem aqui o Product Name, o Year e o Price. Ou seja, tudo que ele está querendo aqui está apenas na nossa coluna, na nossa tabela de sales, tá bom? E aí para cada sale ID. Então, ele quer o retorno para todas as linhas aqui da nossa sales, tá bom? E ele fala pode retornar em qualquer ordem, né? O resultado conforme o exemplo abaixo. Então aqui ele dá um exemplo aqui da sales, tem 3 vendas, né? E aí tem os produtos que foram vendidos. E aí para cada venda dessa, ele está pedindo para a gente aqui o quê? O product name, o year e o price. E aí a gente tem que entender que talvez de que forma, né? Que poderia ser solicitado para a gente isso daqui. Um gestor poderia solicitar de que maneira isso daqui? Poderia falar, me dê o retorno das vendas de cada item em cada ano e o seu respectivo preço. E aí é o que a gente está vendo aqui. A partir dessa tabela, a gente pode ver o que? O avanço do preço ao longo dos anos de um mesmo item. A gente pode ver conforme vai variando isso daí. E aí é apenas assim uma ideia, né, de como que poderia ser solicitado isso daqui, tá bom? Então já compreendemos o problema, que normalmente é a parte mais difícil aqui da solução, né? Então, tendo compreendido o problema, vamos iniciar aqui o nosso código, tá bom? Vou puxar um pouco mais para cá para que a gente possa ficar aqui com mais espaço, tá bom? Então, ele já fala para a gente que ele quer o quê? Ele quer o product name, o year e o price. Então, já facilita para a gente aqui que a gente já pode dar o nosso select, o quê? Product name, year e o price. Então, a gente já sabe que a gente quer isso daqui. A gente quer isso daqui da onde, né? From. Então, ó, seleciona essas colunas da minha tabela, o quê? Da minha tabela sales. Bom, porém, a gente tem que fazer aqui o que? A gente tem que juntar o que está de um lado
do que está do outro, né? Porque aqui a gente tem o Product Name, né? E aqui a gente não tem o Product Name, aqui a gente só tem o Product ID. Por isso que a gente tem que juntar essas tabelas para que a gente possa o quê? Extrair o Product Name da nossa tabela o quê? Product, tá bom? Então vamos lá. A gente vai fazer aqui um left join, o quê? Product. E aí a gente vai juntar isso daí aonde, né? On, o quê? Sales dot product ID vai ser igual a product ID. Então, é onde as duas colunas têm em comum é o que? O Product ID, né? E o Product ID. Então, a partir do momento que eu consigo juntar essas duas aqui, eu posso extrair a coluna aqui Product Name. Aqui, por que eu não estou referenciando, né? Porque aqui a gente não tem uma coluna chamada Product Name também. Se eu tivesse, obviamente, eu teria que escrever aqui o quê? Product Name, né? E o sales.year. Como todas as colunas aqui possuem nomes diferentes, a gente não precisa, tá bom? Porém, obviamente é uma boa prática, né, a gente fazer isso daí. Mas aqui no caso eu não vou fazer. Só deixo aqui a atenção para isso daí. E por que a gente fez aqui um left join, né? Porque ele quer o quê? Para todos os sales ID, ele quer que retorne aqui essa tabela aqui, tá bom? Então, a gente tem que o quê? Tudo que está na tabela da esquerda, que é o quê? As sales. Por que na esquerda? Porque a gente chamou ela primeiro. Bom, vai ter que retornar isso daqui. Basicamente, ó, aqui a tabela sales e aqui a tabela product. Deixa eu só colocar aqui, ó, sales e product. Só puxar um pouquinho mais para cima aqui, product. O que o problema ele está pedindo para a gente? Ele quer tudo o que está o quê? Em sales. Bom, então tudo que está na esquerda ele quer o retorno, tá bom? Independente aí se tenha... Aqui no caso não vai ter a interseção porque é o que traz ali, né? Mas aí, obviamente, todos os... na verdade aqui, a gente só vai ter a interseção no caso, né? Porque não há o caso de você vender algo que não esteja registrado aqui, né? Então, deixa eu só até apagar aqui, ó. No caso aqui, a gente só pode ter o quê? A interseção realmente, né? Então aqui a gente poderia tanto fazer o left join quanto o join normal, tá bom? Então fica aí essa atenção, porque não tem como você vender um item que não esteja registrado no product name aqui, tá bom? Então aqui, ó, vamos rodar ela 2 vezes e a gente vai fazer esse teste para ver se realmente vai funcionar, tá bom? Aqui ele aceitou. E aí vamos fazer um join normal também, ó, para ver se ele vai aceitar também aqui. E aí o join normal também ele aceitou, porque conforme eu falei, não tem como, né? A gente só pode vender o que está cadastrado no nosso sistema. Então é esse tipo de coisa que a gente vai pensando aí ao longo do tempo. E aí a gente vai enviar aqui esse problema, submeter ele, né? E é isso aí, pessoal. Tá bom? Agradeço sempre o seu tempo, a sua atenção e até a próxima.